Olá pessoal, nessa videoaula nós iremos abordar simetria de figuras planas e espaciais. A maioria das pessoas acreditam que a simetria está ligada mais a pensamentos sobre arte e natureza do que sobre matemática. De fato, nossas ideias de beleza estão intimamente relacionadas a princípios de simetrias, que são encontradas por toda parte do mundo que nos rodeia. Na natureza, podemos observar vários exemplos de simetria. Nesta imagem, nós temos esta borboleta. Observem que as asas dela são simétricas em relação a este eixo destacado em vermelho. Ou seja, é como se esta asa ela fosse refletida por um espelho nesse outro lado. Observem que elas têm as mesmas características, as mesmas cores e os mesmos formatos. O homem também utiliza a simetria. Nesta imagem, nós temos uma porta cuja sua moldura é simétrica em relação a este eixo destacado em vermelho. Observem que todas as características que nós temos deste lado, nós temos elas reproduzidas do outro lado, levando em consideração este eixo. A simetria é definida como a correspondência em grandeza, forma e posição relativa de partes situadas em lados opostos de uma linha ou plano médio, ou, ainda, que se acham distribuídas em volta de um centro ou eixo. Embora seja fácil reconhecer e compreender simetrias intuitivamente, é um pouco mais difícil defini-la em termos matemáticos mais precisos. No entanto, ao representarmos uma simetria no plano, a ideia básica é bastante clara. Uma figura no plano é simétrica se podemos dividi-la em partes de alguma maneira, de tal modo que as partes resultantes desta divisão coincidam perfeitamente quando sobrepostas. Nesta imagem, nós temos uma estrela. Essa estrela ela pode ser dividida em duas partes. E estas partes, como vocês podem observar, elas podem ser sobrepostas. É como se nós dobrássemos essa estrela nesta linha destacada em vermelho. Essa parte iria sobrepor esta segunda parte, de modo que ia parecer um único objeto. Uma das primeiras coisas que notamos a respeito de simetrias é que elas podem ser de diferentes tipos. Os dois tipos principais são as simetrias axiais e as simetrias centrais. A seguir, veremos um pouco mais sobre esses dois tipos de simetria. Simetrias axiais ou em relação a retas. São aquelas onde pontos, objetos ou partes de objetos são a imagem espelhada um do outro em relação à reta dada, chamada eixo de simetria. O eixo de simetria é a mediatriz do segmento que une os pontos correspondentes. Nós podemos observar de forma dinâmica esse tipo de simetria utilizando o programa GeoGebra. Aqui no GeoGebra, nós temos um exemplo de simetrias axiais. Observem que esta imagem aqui ela está espelhada nesta primeira imagem, através do eixo de simetria. Conforme nós modificamos os pontos desta imagem, nós veremos que o reflexo dela modifica-se em tempo real, da mesma maneira, formando sempre figuras idênticas em relação ao eixo de simetria. Além disso, nós podemos utilizar pontos para que a observação fique mais clara. Ao movermos o ponto laranja, observe que o ponto azul descreve a mesma trajetória, ou seja, uma trajetória idêntica, pois o ponto azul é reflexo do ponto laranja. Simetrias centrais. Essas simetrias são aquelas em que o ponto, objeto ou parte de um objeto pode ser girado em relação a um ponto fixo, central, chamado de centro da simetria, de tal maneira que essas partes ou objetos coincidam um com o outro num determinado número de vezes. Neste caso, nós temos a letra P girando em torno deste ponto vermelho, que, como já foi dito, é chamado de centro de simetria. Neste segundo caso, nós temos essa figura girando em torno deste centro de simetria. Observem que a mesma figura passa por um dado ponto várias vezes. Utilizando o GeoGebra, nós podemos observar de forma dinâmica o que ocorre na simetria central.
Ao movimentarmos este ponto azul, observem que os demais pontos laranja, eles descrevem uma trajetória simétrica, todos em relação a este ponto central destacado na cor preta. Observem o movimento feito pelo ponto azul e vejam que os pontos laranja descrevem a mesma trajetória, todos girando em torno deste ponto preto. Além disso, nós podemos esconder os eixos de simetria e observar apenas a simetria central em torno do ponto destacado na cor preta. Simetrias especiais. As simetrias cujos eixos são os eixos coordenados ou o centro, ou seja, a origem do sistema de coordenadas, são muito fáceis de se caracterizar. Nesses casos especiais, conhecidas as coordenadas de um ponto, é possível determinar, sem grandes dificuldades, as coordenadas de seu simétrico. Nós podemos ver isso utilizando o programa GeoGebra. Neste aplicativo, nós temos as simetrias especiais. Como vimos, essas simetrias elas são simples e fáceis de serem identificadas. Neste caso, nós temos que o ponto azul é simétrico ao ponto vermelho em relação à reta x é igual a menos y, ou seja, essa reta aqui. Nós podemos esconder essa reta e movimentar o ponto azul. Neste caso, colocando este ponto nessa posição, nós temos que o ponto azul é simétrico ao ponto vermelho agora em relação ao eixo x, ou seja, em relação a este eixo horizontal. E aí nós temos aqui as duas coordenadas dos dois pontos e vamos observando os valores opostos ou iguais a depender da simetria dos pontos. Se colocarmos este ponto vermelho neste ponto, nós iremos observar que o ponto azul agora é simétrico ao ponto vermelho em relação ao eixo y. E nós temos para o ponto C 2 e 1, sendo o ponto C este ponto vermelho, e para o ponto B, menos 2 e 1, sendo o ponto B este ponto em azul. E aí nós podemos exibir a reta x é igual a y e encontrar uma posição em que esses dois pontos sejam simétricos em relação a esta reta. Neste caso aqui, nós temos que o ponto azul é simétrico ao ponto vermelho em relação à reta x é igual a y. Nas coordenadas do ponto C, nós temos 3 e 1 para o ponto vermelho, e nas coordenadas do ponto B, nós temos 1 e 3 para o ponto azul. Estes valores é que nos mostra realmente esta simetria. Agora nós falaremos sobre transformações. Transformações, em matemática, são regras especiais que transformam pontos do plano em outros pontos do plano. A qualquer hora que você pegue um objeto qualquer e mova para qualquer outro lugar, há uma transformação geométrica, que descreve o movimento da antiga posição para a nova. Iremos pensar na situação de colocar uma calculadora sobre a mesa e mover essa calculadora aleatoriamente. Nós estaríamos fazendo uma transformação geométrica, ou seja, modificando o ponto em que a calculadora está situada no plano, que neste caso é a mesa. Entretanto, as transformações que aparecem no mundo físico são de um tipo muito especial. Não importa de que maneira você mova uma xícara, por exemplo, ela sempre será a mesma xícara. Neste caso, nós só vamos ter posições diferentes. Em matemática ou em computação gráfica, ao contrário, se escolhermos uma transformação ao acaso, é quase certo que ela, ao mover o objeto, provocará também uma distorção na sua forma ou no seu tamanho. Tais transformações ou movimentos são chamados de isometrias. Esta palavra vem do grego e significa mesma medida. Movimentos rígidos ou isometrias devem ser as transformações que preservam o comprimento dos segmentos e, consequentemente, a distância entre dois pontos quaisquer do plano e da realidade. Agora, nós falaremos um pouco sobre os tipos de isometrias. Um deles é a reflexão. Esta isometria ocorre quando uma imagem é espelhada da outra em relação à reta considerada, chamada de eixo de simetria. As duas figuras são simétricas em relação a este eixo, e nós podemos comprovar isso utilizando o GeoGebra. Aqui no GeoGebra, nós temos implementada a isometria de reflexão.
Como foi dito, a isometria de reflexão ocorre em relação a um eixo de simetria. Nós temos uma estrela e nós podemos movimentar essa estrela. Observem que ela não pode ser deformada, ela é movimentada sem sofrer deformações. Observem também que a estrela formada através do eixo de simetria descreve o mesmo movimento, também sem nenhuma deformação. Um outro tipo de isometria é a translação. Este tipo é a mais comum das isometrias. Uma figura sofre uma translação quando se desloca sem se deformar, paralelamente a uma direção fixada. Ou seja, translação é apenas a mudança de posição de uma determinada figura em um plano. Aqui nós temos a isometria de translação. Esta isometria ela é a mais fácil de ser entendida. Ela consiste apenas na movimentação dos objetos em um plano. Neste caso, nós não giramos os objetos e nem refletimos ele, como ocorre na reflexão. Então, nós movemos os objetos e observem que esses objetos eles também não sofrem deformações, independente da posição que a gente os coloque. Nós temos um círculo, uma letra A e a estrela que nós utilizamos nos outros exemplos. Observem que nenhum deles sofrem deformações conforme nós mudamos suas posições. Esta é a translação. Além da reflexão e da translação, nós temos também um outro tipo de isometria, que é a rotação. Esse tipo de isometria é obtido quando fixamos um ponto do plano e giramos a figura de um ângulo qualquer ao redor desse ponto. Nós podemos ver isso de forma clara utilizando o GeoGebra. Neste aplicativo, nós temos a implementação da isometria, do tipo rotação. Observem que a estrela ela é rotacionada em torno do ponto A, sem sofrer nenhuma deformação. Esta rotação ela dá-se no sentido horário ou no sentido anti-horário. E mesmo assim, a estrela não sofre nenhuma transformação, visto que a gente está tratando de isometrias. Transformações de semelhança. Translações, reflexões e rotações são isometrias, isto é, são transformações que preservam a distância entre dois pontos do plano. A partir desta propriedade, podemos provar que isometrias mudam a posição do desenho, mantendo a forma e o tamanho da figura original. Por isso, figuras obtidas a partir de isometrias são ditas congruentes, ou seja, iguais. Falaremos agora sobre a homotetia. Homotetias são transformações que, mantendo um ponto fixo O, chamado centro da homotetia, multiplicam a medida de qualquer segmento de reta que passe por este ponto, por um fator constante A, chamado razão da homotetia. Esta propriedade das homotetias é usada para ampliar ou diminuir o tamanho das figuras. Nós podemos observar a homotetia quando acionamos o zoom de uma câmera digital. Através de processos de amplificação, nós podemos observar melhor os detalhes da imagem. Isto que ocorre é uma homotetia. Nessa videoaula, nós abordamos algumas transformações, porém, além destas, existem outras que deformam a figura original. Com isso, tem-se uma desproporcionalidade de toda a figura. Estas transformações são conhecidas como deformações, e vocês podem estar estudando um pouco mais sobre elas. É isso aí, pessoal, e até a próxima videoaula.